possa voltar a lançar as suas redes novamente. Você crê nisso? Você crê que Deus quer que você volte a ter o primeiro amor, para que você possa evangelizar, para que você possa falar de Jesus, para que você possa estar levando a palavra que cura, que salva, que transforma, que liberta, que dá um novo ânimo, que nos dá um impulsionamento para que a gente possa estar acordando todo dia, sabendo que Jesus está conosco, que Jesus nos escolheu, que Jesus tem um propósito na nossa vida. Então creia, Deus te trouxe hoje aqui para algo muito maior, para uma nova missão. Você crê que você tem uma nova missão? Nós vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, do versículo do 1 ao 11. Olha só, e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu esses dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando suas redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Senhor, venha falar conosco através da tua palavra. Que teu Espírito inunde esse lugar, que teu Espírito tenha liberdade, que a tua graça, Senhor, seja derramada aqui nos lares que estão nos assistindo. O Senhor possa mudar o ambiente, porque nós sabemos que onde o Senhor chega, o ambiente é transformado. A tua presença, Senhor Jesus, nos satisfaz, a tua presença nos dá ânimo. Por isso eu abençoo a cada vida aqui, a cada pessoa que entrou aqui, que eles sejam cheios do poder de Deus, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor. Aqui nós temos essa passagem na qual Jesus estava ali escolhendo os seus discípulos. Ele estava andando no lago de Genezaré, no lago onde era um lugar de pescadores, um lugar humilde, na qual ele vê dois barcos, entra no barco de Pedro e começa a ensinar o povo dali. E nós vemos que naquele momento, Pedro tem uma transformação. Ele vê que ali realmente havia um homem que iria mudar todo o sentido, tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele fazia. Ali estava chegando o momento de ser ali uma oportunidade de ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que ele sempre lutou, daquilo que ele sempre batalhou, daquilo que ele sempre almejou, de ter uma grande pesca, de fazer daquilo lá o sustento para sua família, o sustento para que ele pudesse ali sobreviver. Ele sobrevivia naquele lugar. Quantas pessoas só estão sobrevivendo hoje? E Deus tem muito mais para que você possa estar aí alcançando. Deus tem algo poderoso para nós. Nós estamos no ano do avivamento, o ano de Pedro.
E assim como Deus deu um novo rumo na vida de Pedro, eu sei que Ele vai dar um novo rumo na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Porque quando eu e a apóstola pensávamos que nós estávamos com já tudo planejado, já tudo andando, já estávamos sendo empresários, já estávamos com a nossa vida praticamente ganha, e a gente estava caminhando, e dali para frente a gente falava, pô, quando chegar com 40 e poucos anos, vou viajar, vou fazer algo que eu quero fazer na minha vida, quero estar desfrutando de tudo aquilo que eu sempre almejei, que era viajar. E de repente Deus nos chama para obra, para estar fazendo algo muito maior daquilo que imaginávamos, muito maior do que a nossa própria vida. E Deus tem isso para você também. Assim como Ele chamou Pedro era um homem ali que era pescador, era uma pessoa que viveu ali todo o tempo pescando naquele lugarejo, mas chegou uma oportunidade que iria mudar o rumo da história, que hoje nós estamos contando a história de Pedro, porque ele pegou essa oportunidade, ele aceitou essa oportunidade, porque se ele não tivesse aceitado isso, ele seria mais um que iria viver ali, morrer, e ninguém iria saber quem foi Pedro, Simão Pedro. Mas Jesus mudou a trajetória dele. Ele começou a escrever uma história que nós estamos aqui contando, e Ele vai escrever a tua história hoje aqui em nome de Jesus. As pessoas vão contar aquilo que Jesus fez em você, porque sem Jesus nada podemos fazer. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele dá um direcionamento. Quando Ele entra na nossa vida, Ele mexe com as nossas estruturas, aquilo que nós tínhamos como base, aquilo que nós tínhamos como referência muda, e nós começamos a estar vivendo aquilo que Deus tem para nós, o propósito da nossa vida, de estarmos alcançando pessoas. Olha, Pedro aqui, ele fez a maior pesca da vida dele, a maior pesca que ele poderia ter feito ali. Tanto ele fez que encheram os dois barcos. Imagina, ele estava cansado. Jesus falou, olha, vai lá ao alto mar, vai no alto mar e joga a sua rede. E ele já estava cansado. Quantas pessoas estão cansadas hoje? Já fizeram de tudo e nada estão conseguindo, porque às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, nós queremos fazer na nossa força, na nossa sabedoria, nas nossas habilidades. Pedro tinha uma habilidade enorme, ele sabia quando o mar ia dar peixe, ele sabia qual era a lua que ele tinha que pescar, e quem é pescador sabe disso. Olha, hoje não é lua boa para estar pescando, hoje o mar não é para peixe. Mas Pedro, ali ele sabia de tudo isso, mas ali ele tinha uma palavra para a vida dele, ele tinha uma palavra de Deus, que iria transformar, e ele fala assim, olha, eu confio, e sobre a tua palavra, Jesus, eu vou jogar as redes. E quando ele joga, vê uma quantidade enorme de peixes, que ele ficou apavorado, que ele ficou ali transtornado, com medo, e Jesus falou, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo de tantos peixes que você vai pegar. Você crê nisso? Deus vai fazer você viver um avivamento enorme esse ano, viver no sobrenatural de Deus. E ali a gente vê que ele poderia, com aqueles peixes, falar assim, olha, agora eu tenho o que eu quero. Eu sempre lutei a minha vida inteira para ter algo para que eu possa sobreviver, e ali ele teve a maior quantidade de peixes que ele poderia ter. Deus o abençoa. Ele fala, agora com Jesus não tenho mais problema, vou ganhar peixe, vou pescar, eu vou montar o que? Uma peixaria, eu vou montar uma transportadora, vou começar a exportar esses peixes. Mas Pedro viu que tinha algo muito maior, ele abandonou tudo. Você imagina, ele abandonou tudo. Quantas pessoas, quando ganham alguma coisa, tem algum milagre resolvido, faz ao contrário, abandona Jesus e vai atrás do milagre. Mas Pedro abandonou o milagre e foi atrás de Jesus, que era o dono do milagre, que era aquele que ia dar um novo sentido, porque
Ele fala: não quero ser empresário de peixes, não quero vender peixes, não quero ter uma peixaria, não quero ser nada a não ser seguir Jesus. Deixaram tudo de lado, deixaram todos os peixes de lado e seguiram a Jesus. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos abandonar tudo e seguir Jesus? De estar realmente tendo Deus em primeiro lugar, tendo Deus que vai fazer com que tudo que você precisa, você vai ter. Será que nós temos essa confiança que Pedro teve? Ele fala: se eu andar com esse homem, eu nunca vou ter mais fome. Se eu andar com esse homem, eu vou ter uma nova vida. Se eu andar com esse homem, eu vou ser ali uma pessoa totalmente diferente. E olha só, você vê que as redes não se romperam. As redes não se romperam. A resistência da rede ali era fraca. A resistência da rede poderia estourar a qualquer momento. Mas eles falaram assim, ó, a palavra de Deus fala que a rede não se rompeu. Quando Deus dá um milagre, Ele cuida desse milagre. Quando Deus dá realmente algo para você, embora às vezes a gente ache que nós somos fracos, que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes, mas quando Deus derrama a bênção sobre você, sabe o que acontece? Ele vai cuidar, e Ele vai sustentar aquilo que Ele deu. Não se preocupe, Deus vai sustentar aquilo. Deus vai te dar algo, mas Ele vai também cuidar daquilo, Ele vai sustentar aquilo. E Pedro ali, a gente vê que Lucas dá mais o ênfase não ao milagre, mas ao chamado de Pedro. O milagre foi uma consequência, mas ele deu mais ênfase ao chamado que Pedro ali estava recebendo. Porque o chamado era muito maior do que o milagre, o chamado era muito maior que a vida de Pedro. E Pedro entendeu isso, e Jesus falou: olha, vem comigo, segue-me, e agora você vai ser pescador de pessoas, você vai ser pescador de homens, chega a ser pescador de peixe. Você agora tem uma nova missão, um novo propósito, e anda comigo, que eu vou discipular. Era mais sobre o discipulado de Pedro. E discipulado de Pedro foi quando Jesus falou: anda comigo, olha, vem, come comigo, vê como que eu faço, vê como que eu trato as pessoas. Jesus não ficou pegando um livro ensinando, não, ele andou vida na vida, como o bispo Eduardo fala aqui, vida na vida. Diariamente ele andava, diariamente ele estava com ele para ver como que ele fazia, aquilo que ele comia, como ele se portava. Pedro foi sendo discipulado, era um homem comum, humilde, que não tinha ali referência, que não tinha estudo, mas ele começou a ser discipulado pelo mestre. Deus quer discipulá-lo, porque o que nós fazemos aqui hoje é discipular pessoas, para que eles sejam discípulos de quem? De um líder? Não, de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? E olha só, a resistência da rede também, ela simbolicamente, ela representa o reino de Deus. Porque olha, apesar de acolher uma grande quantidade de pessoas, ela permanece unida e forte. É que nem nós aqui, quando nós armamos a nossa rede aqui, nós não tínhamos experiência, eu aposto, tínhamos vontade, estávamos dispostos a servir a Jesus, estávamos ali nos entregando a estar fazendo aquilo que Jesus tinha para nós, e nós lançamos a rede. A rede parecia fraca, a rede as pessoas às vezes não acreditavam, a rede às vezes as pessoas falavam: não, essa rede vai romper, essa rede vai começar em 6 meses fecha. Mas até hoje comemoramos 25 anos e você está aqui, porque um dia nós armamos a rede e você faz parte disso. Você é o peixe que Deus trouxe aqui, você é os discípulos que Deus trouxe aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque nós temos que armar a nossa rede. A rede nós temos que lançar. Você tem que lançar a sua rede. O milagre é de Deus, mas eu tenho que lançar a minha rede e acreditar
acreditar que vai ter o cuidado de Deus, que vai ter a soberania de Deus, e que Deus vai sustentar aquilo que a gente faz com amor e na obediência de Deus. Ele vai sustentar tudo aquilo que vier nas suas mãos, e além de tudo, Ele vai abençoar. Recebe a bênção do Senhor aí, porque tudo que vier nas suas mãos será abençoado. Tudo onde você colocar as suas mãos será abençoado. Deus vai cuidar, vai te dar orientações para que você possa seguir em frente e receber muito mais de Deus. Quando nós agimos na orientação de Deus, quando nós pegamos as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, às vezes parecem fracas, às vezes parecem insuficientes, mas quando nós estamos na direção de Deus, elas vão ser muito mais fortes na nossa mão. Aquilo que parecia pouquinho, Deus vai transformar no muito. Mas a gente precisa entender isso, porque nem sempre nós vamos ter aquilo que nós pedimos, mas nós vamos sempre ter aquilo que precisamos. Porque às vezes nós pedimos coisas que vão trazer problemas para nós, e quando nós não recebemos, nós ficamos bicudo. Mas quando nós confiamos em Deus, que o pouco na mão de Deus vai se tornar muito, e quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus vai transformar tudo que vier nas suas mãos. Parece insuficiente, parece ser frágil, mas na mão de Deus vai multiplicar. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Deus alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens. Olha só, aqui nós vemos aqui 1 Reis 17, que foi falado aqui no dízimo e oferta, que você tem nada em casa, só tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Mas é entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, e Deus vai multiplicar. Quando nós confiamos em Deus, quando nós tivemos a orientação de Deus, e quando Deus tem aquilo que nós precisamos, nós confiamos mesmo naquilo que Deus tem preparado para nós. Olha só o que dizem aqui, quando nós agimos por fé, quando agimos sob a orientação de Cristo, nós nos mantemos firmes. E olha só os passos que Pedro fez. Pedro, a primeira coisa que ele fez foi obedecer a palavra. Ele obedeceu. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é obedecer. O que? A palavra de Deus. E como você vai obedecer a palavra de Deus? Você tem que ler a Bíblia. Tira alguns minutos para ler a Bíblia, 15 minutos antes de você levantar. Entrega na mão de Deus, entrega o teu dia na mão de Deus, entrega tudo aquilo que você está planejando para aquele dia. Olha, preciso resolver isso, entrega na mão de Deus. Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento. Deus, eu preciso disso. Eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Começa por Salmos, e você vai ver que Deus vai falar poderosamente, e você vai começar a ter orientação de Deus, você vai começar a ter discernimento, para que você possa ter um dia extraordinário e sobrenatural. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Outra coisa que nós temos que ter é persistência. Quando nós temos persistência, quando nós entendemos que quando nós erramos, nós não fracassamos. Quando nós temos persistência, nós precisamos aprender com nossos erros. Olha só, Senhor, a noite inteira trabalhei e nada consegui, mas sobre a tua palavra jogarei a rede. E às vezes nós precisamos fazer assim. Às vezes deu errado alguma coisa, e só é fracassado aquele que desiste. Fala para o teu irmão: não desista, meu irmão. Mesmo que você fracassou, não desista. Para enfrentar, para inventar a lâmpada elétrica, foi 1000 vezes que a pessoa tentou. Thomas Edison tentou 1000 vezes ali, e as pessoas chegavam: que é isso? Para com isso, você já tentou 1000 vezes. Ele falou: eu não vou parar, porque agora eu sei
Como não se deve fazer a lâmpada, 1000 vezes eu já aprendi como não se faz uma lâmpada elétrica, e eu vou fazer ela funcionar. Deus vai estar no teu negócio em nome de Jesus, porque quando nós paramos, nós desistimos, e é isso que o diabo põe na nossa cabeça, às vezes, olha, não deu certo isso, então desista, e vem essa coisa sobre nós, para que a gente possa parar, porque é muito mais fácil parar, do que você enfrentar as dificuldades, é muito mais fácil falar, não, vou deixar para lá. Mas quando você tem a orientação de Deus, quando Jesus está no seu barco, creia, Ele vai te levar a lugares altos na sua vida, Ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Pedro jamais imaginou que nós estaríamos aqui contando a história dele. Pedro jamais imaginou que ele poderia ser transformado de um simples pescador num grande evangelista, numa pessoa que iria fazer sinais, prodígios e maravilha. Deus tem isso para você. Quando nós confiamos em Deus, ele persistiu, ele confiou em Deus. Olha só, o êxito ali da grande pesca não foi nas habilidades de Pedro, não estava naquilo que ele sabia, mas foi no poder de Deus. Às vezes nós estamos firmados só na nossa sabedoria, nas nossas habilidades, naquilo que nós sabemos, e nós achamos que vamos conseguir. Às vezes conseguimos, mas quando estamos na orientação de Deus, quando nós temos confiança realmente em Deus, nós vamos colher muito mais daquilo que imaginamos. Joga a rede, Pedro, joga a rede. Pedro confiou, olha, sobre a sua palavra, eu vou jogar a rede. Ele jogou e veio uma grande quantidade de peixe. E é isso que Deus tem para mim e para você. Nesse ano do avivamento, creia, você vai jogar a sua rede e vai vir uma quantidade enorme de peixes. Mas para isso você tem que estar estruturado. Você tem que estar confiante em Deus, você tem que estar sendo discipulado, ensinado, para que quando vem essa quantidade de peixes, você consegue suportar tudo isso, para que você consiga estar aí, fazendo com que a bênção que vem nas suas mãos, será uma bênção que enriquece, não uma bênção que vai trazer dores para você. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não traz dores. Então, quando nós estamos na orientação de Deus, nós vamos ter o verdadeiro êxito na nossa vida. Nós vamos ser abençoados realmente quando seguimos a Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus como base, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós vamos estar aí, recebendo algo tremendo. Será que eu coloco Deus em primeiro lugar no meu primeiro minuto quando eu acordo? Será que eu coloco Deus? Muito obrigado por eu acordar. Me guia os meus passos hoje. Senhor, faça com que eu tenha atitudes dignas de um cristão. Faça com que eu consiga resolver todos os meus problemas, que eu possa fatiar tudo aquilo que vem na minha mão, que eu brinco lá com o pessoal, às vezes tem tanta coisa para você resolver, que eu falo, calma aí, eu vou cortar o salame. Salame se come fatiado, não é ou não é? Se você pegar um pedaço de salame e cortar ele assim, você não come nem um pedaço, você vai enjoar daquilo, aquilo vai embrulhar na sua boca. Mas se você fatiar ele bem fininho, pôr um limãozinho em cima, meu irmão, você já está com água na boca aí? Você vai comer 2 salames. E é assim que nós temos que fazer quando vem as dificuldades, os problemas da nossa vida. Eu falo assim para as pessoas, calma aí, vou resolver esse problema. Antigamente eu queria resolver, calma aí, agora eu vou resolver esse. Estou fatiando, fatia os teus problemas aí, meu irmão. Começa a resolver um por um, e vai fatiando esse salame. Quando você vê, você já comeu 2 salames em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus. Não vai ter a pressão alta na sua vida. Você não vai sofrer de pressão alta, não. Confia em Deus. Primeiro, confiar plenamente em Deus, obedecer a Deus e perseverar em fé. Então fala aí, confiar, obedecer e perseverar.
É isso que você tem que ter, para que você não desista, para que você não tenha lá que está cansado a noite inteira. Quantas pessoas já estão fazendo as coisas ali direto. A gente vê até na igreja, às vezes, as pessoas são líderes de célula, não aguento mais, não vem ninguém, eu abro a célula, não vem ninguém. Continue, que você vai ver, que quando você menos esperar, vai vir uma quantidade de peixes, que você vai falar, e agora o que eu faço com essas 50, 100 pessoas na minha casa? Multiplica. Deus vai te dar orientação na tua célula, no teu ministério. Creio, o teu ministério vai crescer como nunca. Você crê nisso? Você crê que o teu ministério vai crescer, que a tua célula vai crescer, que tua vida profissional vai crescer em nome de Jesus? Nós temos aqui 55, estamos montando mais 56 ministérios agora. E o projeto se chama Projeto Voo. Quem vai voar comigo aqui? Vai ser dia 3, segunda-feira, você vem aqui às 8 horas e você vai voar comigo. Vai ser o plano, a reunião dos empreendedores. Você que é empreendedor, você que quer ser empreendedor, segunda-feira, dia 3, às 8 horas, venha voar conosco aqui. É o projeto Voo, que você vai voar mais alto. Você crê? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha só o que está em Provérbios, capítulos 3, versículos 5 e 6, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Eu vou ler de novo, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Em todos os seus caminhos, e ele vai endireitando as suas veredas, ele vai aparando, ele vai tirando as arestas. Então, quando você levanta no teu caminho para o ônibus, para o teu caminho para a sua empresa, ele vai te acompanhar. Se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, jogue a rede sobre a orientação de Deus, e Deus vai te dar a maior pesca que jamais você imaginou. Nós não dependemos de governo, nós dependemos do reino dos céus, nós dependemos do governo dos céus aqui na terra, para que nós possamos viver o extraordinário de Deus aqui. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Olha só, havia dois barcos, e Jesus escolhe entrar no barco de quem? De Pedro. Será por quê de Pedro? Será porque de Pedro? Primeiro, soberania de Deus, ele escolhe quem ele quer. Às vezes falavam para mim assim, por que escolheu você? Eu falei, pergunta para Deus. Você não sabe fazer nada, falava um monte de besteira para mim. Eu falava, fala com Deus, Deus me escolheu, e eu sei que eu vou sobreviver em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, soberania de Deus. Falei, eu fui escolhido, porque Deus é soberano e me escolheu. Fala, eu sou escolhido de Deus. Reclama com Ele. Se você está nervoso, dá um aplauso ao Senhor agora. Deus foi o quê? Intencional. Sabia que Deus é intencional? Vou escolher Pedro, acabou. Vou pegar esse cara e vou fazer dele um grande discípulo. Intencional, você tem que ser intencional. Você não pode ser, se Deus quiser, meu filho vem para a igreja. Se Deus quiser, meu filho vai sair das drogas. Meu irmão, eu e a apóstola chegava para o Dudu e falava, igreja, meu irmão. Sentava na última fileira com o chapéu, o boné do Corinthians, tudo Corinthians. Mas vai para o culto. Intencional. Seja intencional. Se você deixar teu filho, deixa ele fazer, coitado, ele não quer. Quantos anos tem teu filho? 10? Que é isso?
Uma criança de 10, 8 anos manda no pai e na mãe. Intencionalidade. Deus foi intencional. Vou entrar no barco de Pedro, porque eu vou fazer dele um discípulo. Vou fazer dele um grande homem. Faça isso. Seja intencional com as suas coisas. Porque às vezes a gente fala, vamos montar um projeto, mas vamos ser intencional. Nós temos que ser intencional. Nós temos que estar com o propósito definido e ser intencional naquilo que nós vamos fazer. Deus foi intencional aqui, olha, vou entrar no barco de quem? Desse ou daquele? De Pedro. Entrou no barco de Pedro. Sabe por que ele entrou no barco de Pedro também? Porque Pedro estava não disponível. Tinha 2 barcos disponíveis. Por que disponível? Vou escolher uma pessoa disponível. Quantas pessoas estão disponíveis no mundo? E você escolhe essas pessoas, elas estão disponíveis, mas não quer trabalhar, não quer fazer nada. Só estão disponíveis, sem fazer nada. Não é assim? Agora quem está disposto? Pedro estava disposto a dar aquele lugar que ele ganhava dinheiro, que era o sustento dele. Ele estava disposto a deixar Jesus entrar naquele lugar. Jesus, entra no meu barco. Ele foi disposto a deixar Jesus entrar no barco dele. Está fazendo algo ali. Olha, entra aqui, Jesus, eu estou disposto a dar meu barco para você. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa empresa para que Jesus entre nela, a dar o nosso carro para estar fazendo a obra de Deus? Será que nós estamos dispostos a estar dando a nossa ferramenta de trabalho na mão de Deus? Porque tudo tem que estar da mão de Deus. Nós precisamos estar deixando tudo Deus entrar na nossa vida. Será que nós estamos dispostos a estar na escola e falando de Deus? Ou lá na escola eu não consigo falar de Deus, porque senão meus amiguinhos vão falar, quem que é isso aí? Não, eu estou disposto a estar na escola falando de Jesus. Jesus, entra no meu barco, me ajuda a estar levando o teu amor, a estar falando do amor de Deus, da grande coisa que Deus transformou a minha vida. Então, ali Pedro estava disposto a estar ali, deixando Jesus estar fazendo a obra dele. Jesus fica no barco pregando. Primeiro Jesus pregou no barco. Primeiro Jesus usou o barco para quê? Para levar a palavra para a multidão. E depois, não como uma troca, mas Pedro, o que você estava querendo? Você queria pescar? Então vai lá, Pedro, joga a tua rede. Deus vai dar tudo o que você precisa. Ele não vai dar tudo o que você quer, mas Ele vai te dar tudo o que você precisa. Você crê nisso? Fala, eu recebo tudo o que Jesus tem para mim. Tudo aquilo que eu vou precisar, eu sei que Jesus vai me dar. Então dá uma glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. E será por que Jesus escolhe pescadores? E escolhe Pedrão? Pedrão já era um líder, né? Ele já tinha pessoas do lado dele. Então Jesus foi intencional. Mas por que será que foi pescador? Porque pescador, ele tem que ter fé, não tem? Porque você vê o peixe lá? Não vê. Você já viu a pessoa pescando? Joga a linha e fica lá às vezes 1 hora, 2 horas. Vai morder. Fica lá, meu irmão. E fica lá. E o sol ardendo no rosto. E ele fica lá, meu. Ele fala, agora eu vou pegar. Mas ele não está vendo nada. Então ele tem que ter fé. Às vezes você fala, não, eu não tenho fé. Você tem fé, meu irmão. Você tem fé quando você entra num carro e você nem sabe quem está dirigindo. Por exemplo, um Uber. E você está dirigindo, você nem sabe se o cara tem carta ou não tem carta, se ele vai te levar para o lugar certo ou não. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que você vai entrar dentro de um avião. Você não vai perguntar para o cara, você sabe dirigir, você sabe pilotar o avião? Não, você entra naquele avião e senta e ora para Deus. Senhor, me guarda. Quando levanta, você fala, e agora? Não sei. Tenha fé. Então, por isso que ele escolheu. Olha só, escolheu pescadores, por quê? Porque eles têm fé.
E tem o que? Resiliência, porque fica lá, joga a rede e não vê nada, mas joga a rede, achando que lá embaixo vai ter peixe. É assim que nós devemos fazer na nossa vida espiritual. Se Deus mandou você jogar a rede, joga a rede, meu irmão. Fala para o teu irmão, joga a rede, meu irmão. Está na hora de você jogar a rede, de você não ficar parado, esperando a morte chegar, com a boca escancarada, só esperando a morte chegar, acho que vai dar certo. Não. Seja intencional naquilo que você faz. Deus está aqui para te orientar hoje, para te levar a lugares que você jamais pensou. Pedro ali, olha, ela abandonou tudo e foi atrás de Jesus. Então eles pegam aquele pescador que ele tem fé, tem esperança e tem resiliência para ficar ali, se possível a noite inteira, porque ele acha que vai pegar peixe. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. E assim que ele fez com Pedro. Pedro foi escolhido intencionalmente. Escolheu homens simples, homens que não tinham cultura. Ele podia ter escolhido pessoas que já tinham ali um know-how para estar pregando a palavra de Deus, as pessoas que sabiam da lei, que sabiam, que estudavam. Não, ele pegou pessoas comuns e transformou em extraordinários. E é isso que Deus faz. Ele pega pessoas comuns e transforma em extraordinário. Ele vai fazer isso com você hoje assim. E assim como ele saiu, escolhendo Pedro, sendo intencional, um dia ele me escolheu, um dia ele te escolheu, um dia você foi escolhido por Jesus. Ou seja, você está aqui porque Jesus foi intencional de trazer você aqui, para que você pudesse ser a pessoa que vai fazer uma grande obra, assim como Pedro fez. Você pode ficar de pé?